Seleção brasileira, na verdade, é muita máfia. Tem a conspiração que a Nike vendeu, enfim, aquelas histórias. Porque a gente não tem aqueles craques que você olha e fala, cara, decide uma Copa do Mundo. Não temos. É humilhante para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira e para a história da seleção brasileira. Você sabe o verdadeiro motivo da crise da seleção brasileira? A culpa é da CBF. E que nem dá vontade do torcedor assistir seleção brasileira. Seu sem vergonha! Você não merece estar aí! A seleção brasileira perdeu em casa pela primeira vez na história, justamente contra a Argentina. Isso porque já vinha de derrota contra o Uruguai e um empate ridículo contra a Venezuela. Tudo isso apresentando um futebol completamente pobre e com uma cara que não parece em nada com os times do Fernando Diniz. Consequentemente, o técnico começou a receber toda a culpa. Desde a convocação até a escalação e o jeito de jogar em campo, Diniz está sendo criticado, com muita gente pedindo a demissão o quanto antes. Mas afinal, será que demitir o Fernando Diniz é a solução? Será que o Diniz não está aguentando a pressão de ser o Július do futebol brasileiro tendo 2 empregos? Ou será que o buraco é mais embaixo? Nesse vídeo nós vamos entender por que a seleção brasileira nunca vai ser hexacampeã e por que a culpa não é só do Diniz. O ano é 1996, a seleção atual campeã do mundo, e Ricardo Teixeira, o então presidente da CBF, firma um acordo histórico com a Nike, no valor de 160 milhões de dólares e duração de 10 anos. É importante frisar que naquela época, em 96, a Nike não era tão gigante quanto é hoje em dia, né? Ela estava tentando se firmar ainda nesse cenário do futebol. Justamente por isso buscava um acordo desse tamanho com uma instituição de peso como a seleção brasileira. Esse contrato de patrocínio veio cheio de cláusulas polêmicas, mas a principal delas era que dava direito à Nike de organizar os jogos amistosos da seleção brasileira, escolhendo local e adversário. Além disso, a Nike tem direito de escolher 8 dos 11 titulares que jogam esses amistosos. 2 anos depois, na final da Copa do Mundo de 98, vem a primeira grande polêmica dessa parceria. Horas antes da grande final entre Brasil e França, Ronaldo Fenômeno sofreu uma convulsão e depois de alguns exames, os médicos cortaram o Ronaldo do jogo. Roxo com a língua rolada. O clima era de tensão total. Ronaldinho tá morrendo, Ronaldinho, cadê o doutor? O quê, rapaz? Ronaldinho o quê? Os jogadores e a comissão técnica chegaram até a cogitar que o pior podia estar acontecendo com o Fenômeno. E o Edmundo saiu gritando, né? Ronaldo tá passando mal. No mundo todo, surpresa. A escalação da seleção brasileira foi divulgada e no ataque ao lado do Bebeto não tava o Ronaldo, tava o Edmundo. Vai ter Bebeto com a número 20 e aqui está. Vai ter Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora. O Zagallo chorando. Vamos dedicar esse título pra ele. Porém, minutos antes do jogo, uma mudança de última hora. Cara, abre a porta do vestiário, vem o Ronaldo. E aí, pessoal, vambora, vamos jogar já, com outro ânimo. Além de escalado como titular, o Ronaldo não foi tirado de campo em momento algum pelo técnico Zagallo. Mesmo tendo feito uma exibição completamente apagada, o Ronaldo ficou os 90 minutos em campo. Essa atitude, é claro, começou a levantar questionamentos e teorias de que a Nike não permitiu que no maior torneio do mundo, o jogo mais importante do futebol, o seu principal garoto propaganda, concorrente à bola de ouro, atual campeão do mundo, não jogasse naquela partida. Após o apito final, a imagem que fica grudada na mente do mundo é de um Ronaldo Fenômeno, triste pela derrota e pelo vice-campeonato, com a sua medalha de prata, quer dizer, a sua chuteira da Nike penduradas no pescoço. No ano de 2000 foi aberta até uma CPI para investigar o contrato da CBF com a Nike. Inclusive até o próprio Ronaldo Fenômeno foi chamado para depor nessa CPI. Mas como tudo nesse país aqui, né, a CPI demorou muito tempo, foi perdendo força e não chegou a nenhuma conclusão sobre o caso. Porém, em 2015, quem entrou na jogada foi o FBI.
A Polícia Federal Americana abriu uma investigação chamada FIFA Gate. Essa operação resultou na prisão dos ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero e José Maria Marim. Além de presos, os três ainda foram banidos do futebol para sempre. Só o fato do cara que negociou todo esse acordo com a Nike ter sido banido do futebol e preso por corrupção deixa bem claro que o poder que a Nike tem na seleção brasileira é muito mais do que uma simples teoria da conspiração. Mas como que isso afeta a atual seleção brasileira e o nosso futuro? Após o Penta em 2002, começou o declínio da nossa seleção. Na Copa de 2006, o técnico era o Parreira. E apesar do favoritismo e de grandes craques à disposição, como o Quadrado Mágico, o futebol que o Brasil demonstrou na Copa foi totalmente decepcionante. E a eliminação veio mais uma vez pela França, num jogo completamente apático de uma seleção que era temida no mundo inteiro. Já em 2010, o ciclo foi comandado pelo Dunga, um técnico que simplesmente não tinha experiência nenhuma, ele não era técnico, nunca tinha treinado nenhum clube e nenhuma seleção. Resultado, mais uma eliminação. 2014, acho que eu não preciso ficar falando muito, né, o que aconteceu. 2018, eliminação para a Bélgica. 2022, faltavam apenas 4 minutos. Mas onde eu quero chegar com essa lista de sofrimento aí? Eu só quero fazer você chorar? Para, não é isso. Enxuga essa lágrima aí que eu tenho um ponto. Foram 5 ciclos de Copa do Mundo. E se a gente contar o Mano Menezes, que treinou o ciclo de 2010, mas não chegou a treinar na Copa, foram 5 técnicos diferentes. O que não foi diferente foram os resultados que eles obtiveram. Todos eliminados com futebol